Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou Neliana Figli e você está assistindo ao programa Novo Mundo com Vida, em sua terceira temporada. Em nosso programa abordamos diversos assuntos relacionados à saúde mental, com destaque a temas como a dependência química e as dependências comportamentais. Receberemos em nosso programa profissionais especialistas, médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas e também de outros segmentos como justiça, educação, entre outros, a lista é bem grande. Nosso programa é gravado e transmitido pela emissora Com Brasil TV. Você pode assistir a nossa programação nos canais Oi, pelo canal 28, Vivo Fibra, canal 239, Nossa TV, canal 20, Sky, canal 28, Claro em Embratel, canal 3 e também no sinal aberto digital para toda a Grande São Paulo no canal 53.2. Importante! Nossa participação é isenta de conflitos de interesse. Nosso objetivo é levar informação de qualidade para você, como um serviço de utilidade pública. Programa Novo Mundo com Vida começa agora. Fica com a gente! Que bom te ter aqui com a gente, porque hoje vai ser um programa pra lá de especial. Hoje, o meu convidado é nada mais, nada menos que o diretor artístico do programa Novo Mundo com Vida, Irã Ravache. Cara, olha, não é uma honra ter Neliana, eu sou... Honra e foi de repente dirigida por você. Não, e foi de honra. repente essa brincadeira de eu estar sentado aqui. Foi. Não, Neliana vai conduzir. Eu já estou nervoso já de estar aqui. Não. Tá tudo certo, diretor artístico. Tá tudo certo. Nossa, cara. A ideia é a gente conversar para se divertir. E assim, começar com aquela pergunta clássica, Irã. Como que você adentrou no campo da saúde no transtorno por uso de substância? Bom, primeiro, uma honra estar aqui com você na bancada. Eu já estive, para quem não sabe, estou sempre atrás do programa, do lado de lá das câmeras, e já estive com você convidada, sentada aqui, sendo entrevistada em uma das temporadas. E hoje eu tenho o prazer de estar sendo entrevistada por Neliana. E essa pergunta tem várias formas de responder. Posso responder de uma forma bem simbólica, outra bem romântica, bem clássica, mas de uma certa forma foi eu ter adoecido. Teve um momento na minha vida que eu fiquei bem adoecido. Para quem não sabe, eu sou um dependente químico em recuperação, né, de longa data, de muitas décadas em recuperação, e por conta desta doença ter se manifestado de forma muito, eu precisei fazer um tratamento. E ao fazer o tratamento, eu me encantei em ficar em recuperação. Começa com namoro, assim, né? Como é que eu poderia dizer como eu entrei dentro da saúde mental, dentro do universo da dependência química? E despretensiosamente, não sei dizer se foi um chamado, seria muito romântico eu falar, foi um chamado, né? Eu tive uma luz. Não, eu precisava aniquilar um Irã. Literalmente aniquilar. Eu precisava domar um muito perverso, um que eu tenho hoje, depois de muita terapia, posso dizer que eu tive muita vergonha de ter ficado como aquele espectro, né, daquela forma, funcionando de forma muito doente e me acostumando. Entrar em recuperação me permitiu
é quase que um acordar, sabe, Neliana? É um É quase que um despertar. Chamam de despertar, porque é que despertar todo mundo acha que vem uma luz do céu. Não, despertar é bem interno. O divino que a gente tem aqui dentro. Exato, de dentro para fora. E isso foi gostoso. Muito E eu não tive um, né? Eu tive vários despertares ao longo de um bom período inicial. Depois veio a vocação. No início foi um despertar para ficar em recuperação. certo. E logo em seguida eu fui convidado. Eu não sei fazer nada sem vestir camisa, né? Então, se você me chamar para passar um fim de semana com você, eu vou vestir uma camisa, fingir não, e vou incorporar como se eu já te conhecesse há 30 anos. E vou ser o teu parente. A mesma coisa com negócios, com trabalho, com qualquer participação minha. Ou eu tô lá dentro, ou eu tô preservando o espaço. Em 95, quando eu entrei em recuperação, em 1995, eu adoro falar que é do século passado, tá? Adoro essa frase, né? Somos do século passado. Somos do século passado. Vai ser old school. E E meu ego incha com isso. Então, quando eu saí do oba-oba, de conhecer, do despertar, e falei assim, puxa, talvez eu possa realmente contribuir para que outras pessoas entrem e busquem recuperação, foi na hora que abriu um campo enorme a ser trilhado. Continua enorme. Que bom. Mas eu gostei muito. A gente fala da alma humana, a gente fala de mudança de hábitos, a gente fala de mudanças de paradigmas, de poder enxergar o outro. Não existiu outro na época da minha vida. Na dependência química não existe o outro, só existe o desejo. Exato, e o meu, né? Então, quando eu de novo abri para poder ser uma pessoa, eu gosto de falar, acordar de manhã, eu preciso ser bom. Se eu não for uma pessoa boa, nem levanto da cama. E quando eu tive esta oportunidade, respondendo a sua pergunta, foi a hora que tem algo mais aí no reino da Dinamarca. E depois vem a ideia do estudar, depois vem a ideia de tirar alguns preconceitos nessa área. Porque na tua jornada você se formou psicólogo, né? Isso veio depois Veio também. depois de 6 anos. Ótimo. Durante os 6, 7 primeiros anos, eu fiquei como os termos antigos, né? Tinha conselheiro, primeiro monitor, conselheiro, depois consultor, terapeuta, todos os termos, né? Mas eu fazia aconselhamento, eu era o padrinho qualificado, como na época falava, dentro de comunidades terapêuticas, depois em orientação fora das comunidades. Então eu tive uma boa e vasta experiência aí, a ponto de ser convidado para trabalhar em algumas clínicas especializadas, em faculdades, e aí eu falei assim, não dá mais para ficar no ex-dependente, que é filho de quem que tem uma história, não, eu vou precisar estudar. Sim. Então, um Jorge Leiva, que psicólogo, trabalhamos na Greenwood, ele falava, ele é argentino, Irã querido, vai ser o antes e depois, estuda que você vai entender tudo. E é óbvio, já sabia disso, e ele deu um empurrão na piscina. Você sabia na prática, e depois você foi aprender a teoria. Por que isto é desse jeito? Exato. Estávamos falando disso antes aqui da entrevista, né? Da ciência, né? Você me perguntou sobre isso, por que você quer estudar agora, né? Eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de saber. Sim, saber o todo, né? Não só o pano de frente. E o que eu acho interessante é que você ressignificou, né? Você fala o que era antes, o que é agora e ressignificou na jornada. Eu acho que é bacana a gente poder falar sobre isso, né, Irã? Porque existe muita figura do terapeuta, do conselheiro, mas eu acho que existe muito ruído em torno dessa profissão, que não é uma profissão regulamentada, né? Assim, se a gente pega outras realidades, Estados Unidos, várias Europa, profissões não são. Sim, mas essa é regulamentada. O conselheiro em independência química é regulamentado e ele tem uma determinada função, né? Acho que você foi trilhando esse caminho, né? E eu acho que o que é importante é ressaltar, com a sobriedade,
com abstinência. É. Porque muitas vezes a gente vai ver conselheiros que não estão abstinentes. E aí não é conselheiro. É difícil, Né? você aconselhar algo que você não mantém. Exato, exato. Por isso que eu falo que você foi ressignificando, né? Como é que você vai aconselhar algo daquilo que você não faz, não acredita, né? Exato. Então, vamos fazer terapia e o próprio não faz. Eu conheço vários colegas, assim, Sim. vários que Sim. não estão em recuperação. Não que necessariamente você precise ter câncer para ser um oncologista, não é disso que a gente está falando, Não. mas você precisa trazer na figura do conselheiro a experiência pessoal. Exato. É esse o diferencial. É esse o Quando diferencial. vai para a faculdade, quando vai para estudar, você amplia o leque de respostas, de diagnósticos, de entendimento. E eu posso dizer aqui para vocês, sem tranquilidade, eu era muito preconceituoso. Eu teve uma época, no começo da década de 90, que eu separava os noias que tomavam remédio daqueles que eram adictos puros. Havia uma distinção, preconceito. Nossa, você toma remédio. Lembra disso, né, Eliana? E esse é problema, esse é psiquiátrico. Aquele cheira. Eu só bebo, meu problema é só bebida, não tem droga. Isso até hoje tem. E eu confesso, é fato que houve um período no início que eu participei dessa fala. E só estudando, só abrindo o leque de troca, que você amplia e começa a perceber que há um preconceito, um estigma muito grande. Tanto para os adictos em recuperação que trabalham na área, quanto para os acadêmicos que não são adictos. Melhorou muito, né, Neliana? Muito. Acho que a gente caminhou muito. Eu vejo com alívio, mas ainda tem muito olhar. Tem com nós, psicólogos, com médicos, imagina com... Exato. E uma instituição, desde o porteiro, que abre o portão para você, passando para o pessoal da limpeza, o pessoal que arruma, da farmácia, por assistente social, até chegar no cirurgião, técnicos de enfermagem. Então, não tem como ter um preconceito, porque é um trabalho multidisciplinar, né? Com muitos fatores. Então, precisa de uma série de disciplinas para cuidar. Houve um período de preconceito muito grande. Eu estou bem aliviado. Ainda tem um caminho a ser percorrido, mas eu estou bem aliviado. Sim, acho que hoje a gente tem vários equipamentos, por exemplo, os CAPS AD, né? Não existia, né? Não existia lugar para tratamento. Existia preconceito também com CAPS. Existia muito preconceito. Né? Assim, mesmo os grupos de autoajuda. Né? Nossa, você vai nesse lugar de louco? Nossa, mas lá não tem só viciado? O que eu vou fazer aqui? E agora existe um respeito, né? Tanto dos grupos para com os profissionais, quanto dos profissionais para com os grupos, porque as coisas são complementares, né? Eu não sei, Neliana, se você ainda escuta isso no consultório. Eu também escuto às vezes. Há um complemento, sim, mas ainda escuto. Mas nesse lugar tem muita gente que usa crack. Meu filho não tem problema com isso, minha filha. Ainda tem esse preconceito com a substância. Falta muita informação. Falta, mas eu acho que tem um lado, Irã, que não é só o preconceito. A pessoa, quando vai às salas, ela se depara com o desejo, com o uso, com a fissura, né? E isso assusta, isso incomoda. Né? Incomoda também a pessoa que tem uma classe A, a pessoa que tem na classe D, e eles estão falando a mesma coisa. Então, essa terapia do espelho eu acho que incomoda muito. E que aí pode gerar preconceito. Alguns gatilhos, preconceitos, alguns traumas virem. É muito delicado isso. Mas eu ainda acho que hoje a gente vive uma era, felizmente, né, em que esses serviços eles conversam, se complementam. Gente, vocês não sabem isso que a Neliana está falando, é fato. Porque era uma luta, né, Neliana, para poder... Era uma perda de tempo na consultório para tirar o estigma e outro para explicar. E era uma luta também para mostrar o papel dos conselheiros, né? Eu lembro que
por mais de 10 anos, eu fiz um curso para conselheiros em dependência Olha que química, legal. né? Treinando as pessoas, porque tinha uma carência até de recurso, eles não sabiam aonde buscar ajuda, eles só tinham a própria recuperação. Então, você treinava as pessoas para serem conselheiros, né? Esta área da dependência, Neliana, ainda tem uma carência muito grande. Você for montar hoje um núcleo de atendimento e de tratamento fechado para mulheres apenas, com mulheres tratando, você não tem equipe para isso. Não. Você tem aqui a Neliana, psicóloga, mulher, mas se ela quiser montar a sua clínica agora, você não tem uma equipe que você possa falar assim, olha, só com mulher cuidando de mulher. Você tem, mas você não acha. Para homem você também não acha, mas a demanda é maior, a oferta é maior. A oferta é maior. Mas está mudando, né? Está mudando. A gente está participando da mudança. Esta aqui é uma otimista, viu, gente? Vocês não fazem. É bom estar do seu lado, como é legal. Igualmente. Aliás, eu quero agradecer toda a estrutura da Com Brasil TV. Esta colega aqui, fazendo a 3ª temporada, Francisco, Nonô, Neto, Tuto, toda a turma aqui, como a gente é bem tratado aqui, né? Muito. São muito competentes, muito atenciosos, nosso agradecimento. E vem coisa aí pra frente, depois a gente conta mais. Vem. Mas percorremos aí os primórdios, né, da dependência química, Irã, e falando um pouco de você, né, eu fico por vezes pensando, como é ser filho de Irene Ravache? Porque eu entendo que isso pode te dar um cartão de visitas em alguns momentos, mas em outros deve ser um peso. Já foi mais pesado, viu? Já foi mais pesado e não agora, trabalhando na área de saúde. Lá atrás, me incomodava assédio no shopping quando era pequeno. Às vezes eu queria sair só com a mamãe. Não. Às vezes eu tô numa outra de parar para tirar foto, mas faz parte do trabalho dela. Teve um momento que eu me incomodei, mas depois eu percebi que fazia parte do trabalho. Pessoa que faz teatro está em cartaz quarta, quinta, sexta, sábado, domingo à noite. Então a minha mãe não estava sexta à noite em casa, sábado. Nas festinhas da nas escola. Festinhas, em algum momento tinha que sair, quem era meu padrasto, quem era minha tia, né? Então, quando a minha mãe aparecia, essa parte da profissão dela incomodou muito mais do que o nome dela. Porque eu sou Ravache, desde que ela não era ninguém. Eu tenho essa assinatura dada pelos meus antepassados. Então, eu já tenho isso na minha identidade. O nome dela ficou famoso, mas aqui eu queria te falar uma coisa, né? Vocês conhecem a atriz Irene Ravache, o que eu tenho muito orgulho, muita gente gosta do trabalho, mas ela é melhor Irene Holanda do que Irene Ravache. Como pessoa e como mãe. Muito melhor. Ela dá de 10-0 na atriz. Eu aprendo muito, é uma conselheira e eu sou realmente um cara felizardo. Tem uma parte que eu acho que a gente pode comentar aqui que me cansa um pouquinho, que é quando algumas pessoas, você mesmo já presenciou isso nas nossas andanças em outras, não no programa, em outras situações, né? Você comentou agora recentemente a respeito disso. Há um assédio em mim, falso, para chegar nela. Né? E não é um problema isso. Antes era. Eu tinha um complexo, nossa, eu continuo sendo o ex-viciado filho da atriz Irene Ravache. Sim. Ok, cara, quem tá me dando esse nome, não, eu sou o Irã. É você que não conhece o Irã. Mas para raciocinar isso, não é só virar um seletor, entendeu? Difícil. Não é virar um seletor, tem toda uma mídia por trás. E hoje é fácil de resolver isso, mas houve uma época... Para você ter uma ideia, Neliana, quando eu trabalhei na Rede Globo, na época da novela Champanhe, eu fazia produção de estúdio. Então foi logo depois que o Jardel morreu, em 82, a Elis, e em 83 eu entrei no mundo artístico como iluminador, produtor, e eu fui fazer produção da novela Champanhe na Rede Globo. Eu assinava Irã Eduardo. Tá.
Olha, tamanha da coisa que era o peso. Porque se eu ensinasse Iran Havashi, que eu assino hoje, as pessoas iam falar que eu cheguei lá por conta do sobrenome. Sim. E foi na dependência química, que a minha mãe não tem relação nenhuma, não tem retrospecto nenhum, que eu consegui trilhar o meu caminho. Então, antes mesmo de eu entrar na dependência química e trabalhar, entrar em recuperação, começar a trabalhar mesmo, 9 to 5 todo dia, é o meu ganha-pão, a área de saúde, e não a parte artística, eu já assinava Iran Havashi. Mas foi muito mais em relação a aceitar, uma aceitação, do que com a profissão dela. Eu tirei isso é dela. Exato. Mas, gente... Mas precisa de muita terapia, Opa, tem que... Para fazer a cisão. Né? Não foi uma viradinha de chave, ai, que legal. Não. Complexo, né? O filho da Irene. Tem gente que não sabe o meu nome. Agora mesmo, antes da gente começar o programa, eu tive que ir lá fora e cumprimentar uma pessoa e ele não citou o meu nome. Citou a minha mãe. Eu vou lá, cumprimento, não tem problema nenhum. Então, já foi pior, tá? Respondendo aí a tua pergunta, como é que eu lido com isso, já foi bem pior quando eu não fazia tanta terapia, né? Eu faço terapia, eu adoro terapia. Tem que cuidar da cabeça, gente. Mas isso faz parte do ressignificar, Lógico. né? Eu acho que quando você vai dando o teu depoimento, a gente vai percebendo quantas barreiras você teve que ir superando, ir amadurecendo e entendendo para chegar no produto final, que é Algumas hoje. barreiras eu produzi, sozinho. Sim. Outras realmente eram barreiras, Sim. que veio de fora para dentro. Mas até você ter essa percepção, né? Quais são as barreiras que você demora. produziu e as que chegaram, né? Opa, Neliana, demora. Agora, ela adora fazer palestra. É muito engraçado que ela fala, ai, meu filho, você arrumou para fazer uma palestra tão lá longe? Porque... Aí eu levei ela para fazer uma palestra no interior de São Paulo, para ficar 2 dias no hotel. Ah, eu tenho tanta idade. Quando chega, Neliana, é a que mais se diverte. Não quer ir embora, conversa com todo mundo. A gente é assim, né? Por que nós somos assim? Então, porque somos apaixonados pelo que fazemos. Então, mas na hora fica cansada, não quer ir. Mas quando chega, adora. Acho que todos nós somos assim, Sim. né? Quem é apaixonado pela profissão é assim. É assim, com certeza. É assim. Mas vamos falar um pouco do universo de tratamento, né, Iran? Você é um psicólogo e eu entendo que você trabalha muito com gerenciamento de caso, até por conta da tua experiência como conselheiro e como psicólogo. Oriento bastante sobre isso. Conta um pouquinho pra gente quais são as barreiras, né, que você vê no tratamento da dependência. Você sabe que essa pergunta sua é tão legal, porque você faz orientação de caso. Aí eu já escutei de alguns familiares, mas você vai fazer o que no caso? Né? Você está fazendo o quê? Porque se ele tem um psicólogo ou uma psicóloga, se ele tem um médico ou uma médica, e tem um professor de educação física, você vai fazer o quê? Eu vou orientar todos os profissionais, orientar os familiares no planejamento com metas muito bem definidas. Porque é multifatorial, a gente está falando de vários aspectos da vida daquela pessoa. Aspectos profissionais, de saúde, relacionamentos interpessoais, familiares. Às vezes até de seguir a prescrição. Desde uma coisa tão simples como tomar um remédio. Seguir a prescrição. A cartilha, né? Uhum. Então, tem vários fatores que atrapalham essa cartilha ter sucesso, ela ser realizada. Eu estou cada vez mais me especializando e dentro desse universo de como deixar isso daí um pouco mais flat, tranquilo de entendimento. Há de novo, uma falta de informação que não é culpa de ninguém, porque estávamos falando isso hoje também. O quanto uma série de conceitos são novos, a gente está abrindo o cérebro agora, de forma muito contundente, ligando algumas descobertas a respeito de alimentação, de estímulos, que influenciam todo um impulso para destruir uma vida ou entrar em recuperação. Eu gerencio isso na prática.
Essa é a Bom, função do gerente de casa. É isso. Que é um conceito relativamente novo. Já existia. Já existia, mas escondido. as pessoas desconhecem. As pessoas Isso, desconhecem o que o gerente... E eu gosto disso. Eu gosto de gerenciar a equipe, eu gosto de gerenciar instituições. Olha, estamos indo por aqui, vai dar uma catástrofe. Vamos resolver isso. Eu modéstia à parte, gosto muito. E aquilo que a gente gosta de fazer acaba dando certinho. Mas eu atendo orientação de família, atendo orientação para ressocialização. Eu gosto de trabalhar com recuperação, Liliana. Não gosto de negociar muito com a doença. Então, tá doente, tá dodói, eu não falo mais que tá usando droga, que recaiu, né? Adoeceu. É um termo bem recente que eu tenho usado de 2 anos para cá. O professor está em recuperação, recai, eu falei assim, olha, nesse período ele estava adoecido. E é verdade isso, né? Uma doença que volta a ter uma remissa, né? E dentro desse aspecto eu não negocio. Eu falo, olha, ou você vai fazer a cartilha, ou você vai se internar, ou você vai sair de cena. Né? Na parte da recuperação, eu vou com você até o último estágio daquela ponta do terreno. A gente vê o abismo e volta, mas a gente está num plano, numa estratégia de recuperação. Dentro da recuperação podem ter alguns obstáculos e percalços, ok, mas no gerenciamento é isso, é administrar tanto conquistas, quanto obstáculos, quanto problemas. Administrar... Na manutenção da abstinência, né? Lógico, na manutenção de uma qualidade de vida. Exato, exato. Eu sempre falo, parar é relativamente fácil, o desafio é manter. Manter em qualidade de vida é muito difícil. Né? E aí você lê que tem gente que acha que qualidade de vida é ter uma casa, um emprego, um trabalho e acabou. Né? Ok, tem gente que amplia isso. Tem gente que fala assim, eu só preciso trabalhar e parar de usar. E continua com defeitos de caráter, continua arrogante e tal. Tá na literatura, tá isso provado. Cada um tem o seu, que é qualidade de vida para você ou que é qualidade de vida para mim. Exatamente, né? Subjetivo. Muito subjetivo e muito concreto às vezes. E fazer essa leitura é o gerenciamento. Né? Tem familiar que fala, Irã, se ele estiver trabalhando, se ele estiver fazendo estudo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Quantas vezes eu escutei, não, ele tem que fazer faculdade e trabalhar. Não, ele não quer fazer a faculdade. Ele não quer trabalhar, ele é herdeiro, você não deixa ele... Eu perco o paciente, né, Liana? Mudou. Aliás, isso é uma coisa que eu queria até comentar, não sei se já é o momento. Não sei se você sente isso também, mas eu tenho sentido... Tem horas na sessão, numa condução de uma orientação, eu falo assim, nossa, agora é a hora que eu vou abrir a boca, eu vou perder o meu cliente. Não se pode mais falar tudo como antigamente poderia falar. Tinha um aspecto antes do psicólogo que eu vou lá para me conhecer, do médico eu vou lá para saber o que está acontecendo, do orientador eu vou lá para saber o caminho. Hoje... me parece que às vezes eu tenho que ser cúmplice de alguma coisa. Me irrita um pouco isso. A cumplicidade ela deixa de ser tratamento. Não, parece que você faz isso, não faz isso, fala isso. Se for assim, eu quero que você me atenda. Aí cansa deixa de muito. Ser tratamento, né? Mudou um pouco isso, mudou. E tem horas que eu tenho que dispensar, eu tenho que parar de atender. Eu falo assim, olha... gentilmente, eu não consigo. Até em situações que às vezes a família entra em contato e fala, olha, eu vou falar para você, mas você não pode falar para a pessoa na sessão. Eu falo, bom, então qual é a finalidade dessa informação? Porque a gente precisa trabalhar com as cartas na mesa, né? Você precisa... O que você quer que eu diga sobre essa informação? Né? Assim, não tem bola de cristal, então... Isso eu vejo... A comunicação tem que ser muito Não sei se fluida. você percebe isso, mas eu vejo isso muito intenso hoje. Eu tenho meu terapeuta, eu vou falar com ele. Tipo, parece aqui é um saco que onde eu vou falar algumas coisas, aqui vão ficar escondidas. Esse conceito existe em terapia, preservar o anonimato, o sigilo, a confidencialidade. Mas tem coisas que, não fala isso para mim, terapeuta. Não pode. Eu falei, mas como? Você está me pagando
para eu analisar e trazer um retorno para você. Não precisa ser de bate-pronto, né? Pode fazer um caminho de descoberta conjunta. Como está frágil. Eu lembro na época que eu fazia tratamento que a turma era um pouquinho mais resistente a determinadas verdades, realidades. Hoje está muito frágil, muito frágil. E não tem nada a ver com esse jargão do mimimi, que é horroroso, péssimo. Não, é fragilidade egóica mesmo. Eu preciso de um ego auxiliar para estar comigo, para eu receber uma notícia que está escancarada. É a questão da tolerância à frustração e de lidar com os limites, né? Muito Porque forte. de fato você só vai superar o uso de substâncias, a dependência química, quando você aprende a tolerar a sua frustração e superar limites. Muito. E eu vejo isso muito intenso hoje. Me assustou. E eu voltei a clinicar em instituições, tenho meu consultório. Me assustou um pouco o tamanho do... Isso não pode falar, isso pode falar. Isso não pode, não deve falar. É diferente de não está no momento de ser mexido nesse assunto, nesse conteúdo. Podemos deixar isso na prateleira e mexer depois. Isso, porque você não vai se adiantar para um titã do outro, ele ainda não está emocionalmente preparado para lidar com aquele estratégia, conteúdo. Entendo perfeitamente. Aí é ciência. Agora, quando ficam os conchavos, deixa de ser tratamento, né? Você precisa trabalhar com a O que eu vejo que mudou é que antes tinham menos conchavos. Antes a coisa era um pouquinho mais assim, olha, tá acontecendo isso, se você não parar, tinha um ponto de partida. Hoje tem muita negociação. E o que você acha que fez com que culminasse nesse cenário? Os critérios de consumo sociais hoje, né? Então, se tiver um emprego, um trabalho, um estudo, eu posso negociar a saúde dele. Se tiver um bom casamento, se ela for uma boa menina, não sei o quê, eu posso negociar a saúde. Se meu pai tiver ou minha mãe que está adoecida, não é concreta a negociação da qualidade de saúde, né? Você não tem isso para um câncer, para uma questão coronária, para uma questão cerebral, gástrica, você não tem isso, né? Então assim, seu coração, se você continuar fumando, seu pulmão, é claro, e aí quando volta, nós avisamos. Porque a gente está falando de uma mudança de hábitos, né? É uma mudança de hábitos, porque o paciente cardíaco vai ter que mudar hábitos, né? O diabético vai ter que mudar hábitos, o dependente químico vai ter que mudar hábitos, né? Parte daí, né? E aí tem coisas que não dá para negociar, né? É o passo a passo. E isso tem a ver com o crescimento só acontece quando você abre mão de algo. Não é quando você adquire. Quando eu falo de negociação, é isso. Então, para entrar em recuperação, eu quero isso, isso, isso. Não, é ao contrário. Para eu mudar o hábito e entrar em recuperação, eu tenho que abrir mão disso, disso, disso. A leitura está inversa hoje, né? Então, o nível de sucesso num caso clínico que melhora é quando abre mão de determinadas coisas nocivas. O relacionamento familiar, ele melhora quando eu consigo enxergar um pai, uma mãe, um irmão. Meu relacionamento amoroso, interpessoal, com um companheiro, uma companheira, uma pessoa com quem eu divido o mesmo ambiente, ele melhora quando eu começo a enxergar. E tudo isso é abrir mão. O que acontece muito hoje? Que tem hora que dá uma mistura de cansaço com... Eu estou na fase do cansaço, tá? Daqui a pouco eu supero. É que tudo tem que ser negociado. Eu estou cansado de negociar qualidade de vida. Tem que ser... Não dá para negociar esgoto, água encanada, sabe? Não. Um teto que não chova dentro, uma segurança. Também não dá para negociar respeito, olhar, escuta. Sim. Né? Necessidades básicas. Paz e tranquilidade na casa. Exato, né? exato. Nas orientações familiares, Neliana, eu vejo muito assim, onde é o momento mais delicado, é quando eu pergunto para alguns familiares sobre regras e valores da casa. Em que momento vocês, adultos, permitiram
essa mudança valorativa dentro da sua residência. Olha, o povo na sessão arrepia, levanta, é quase que uma ofensa. Então, até esse termo, quando surge espaço para falar sobre isso, tem que ser com muita calma, porque houve uma perda lá atrás de questões valorativas que botam em risco meu parente que foi para uma destruição. Exato. E assim, o sistema todo adoece, né? Porque não é só o dependente, né? O dependente vai interferindo na dinâmica de todo o grupo familiar. Sutilmente. E aí se perde. Os valores, eles acabam se perdendo no caminho, né? Por conta de um adoecimento conjunto mesmo. Volta e meia também, eu vejo hoje um desafio, porque é guerra, né? Se você falar tudo o que pensa. Guerra total, né? Se eu começar a falar tudo que eu tô sentindo ou enxergando, eu não tenho com quem me relacionar. Não que eu seja o dono da verdade, mas fica uma pessoa chata, né? Entrona. Então, na nossa profissão, a gente tem que escolher os momentos adequados, as palavras adequadas e tal. Só que tem um relógio da morte rolando. Tic-tac, tic-tac. Então dá um desespero, porque... A dependência química mata, né? Dá um desespero, né, Eliana? Porque, cara, que se eu não falar agora, vai morrer. Ou se não morrer, vai sofrer muito. Sim. Essa relação, ela é muito dolorosa. E claro que agora eu consigo me segurar bastante, mas houve um período na minha vida que isso dava uma dor tremenda, né? Baixa a sua régua de expectativa, você é romântico, eu escutei todo tipo de coisa, mas é como eu me sinto, né? Eu queria que você melhorasse no meu consultório, eu quero que você, mãe e pai, parem com essa angústia, né? Porque eu vejo as expressões, o que eu faço? É muita dor e sofrimento. E a cartilha, que é simples, tem hora que ela funciona, né, para recuperação. Há uma teimosia dele, né? Tem hora que eu assim, nossa, graças a Deus, eu sou teimoso, tá, Neliana? Gente, eu sou uma pessoa extremamente teimosa, mas eu melhorei 200%. E eu ainda vejo uma teimosia muito grande nas relações interpessoais que impedem uma pessoa de escutar um encaminhamento, uma dica de melhora, né? Isso, dependente de estar no século XXI, com tecnologia, celular, não mudou. É do ser humano. Não mudou. É do ser humano, né? Porque muitas vezes também as pessoas vão entender que você está meio que corrigindo, né? Um defeito, né? Algo que está errado. E não é um reflexo de correção, mas sim é um cuidado, como você está falando, porque você trabalha para que o outro fique bem. É um cuidado, é um carinho, é um alerta. Né? Olha, aquela porta vai dar onde você quer, aquela não, e aquela você vai sofrer bastante. Por quê? Porque eu já abri as 3. Ou sei de alguém que abriu as 3, né? Tô te dando a dica que aquela chega mais rápido. E o ser humano tem como princípio quebrar essa cartilha o tempo todo. Então, mas aí eu acho que vale a pena a gente pensar também, né, Irã, que o ser humano quebra essa cartilha, tanto quanto está no tratamento, quando muitas vezes é o provedor do tratamento, porque eu já atendi N famílias que chegam desesperadas. Nossa, eu coloquei o meu filho, eu internei meu pai, internei minha mãe naquele lugar, e ela está adoecendo mais. O que você me diria a respeito disso? Porque as famílias ficam perdidas também no cenário. Aonde que eu vou internar? O que é um tratamento realmente que eu posso confiar? E aí eu vou perguntar, está adoecendo em que visão? Né? Através de uma avaliação clínica que o quadro dela piorou? Ou no teu entendimento como familiar do que é melhor para o teu filho? Se partir desse princípio, se o teu entendimento é o que está valendo, por que esse parente chegou nesse ponto? Lá atrás o seu entendimento continuava. Então, o que é doença para você, o que é doença para mim? De relacionamento, de postura. É quando a pessoa acorda de manhã e sente
uma grande leveza para poder fazer as coisas, para enfrentar uma série de atribuições que tem no mundo. E não utiliza do leque de opções aquele que mais te destrói. Aí tá tudo assim, digamos, na normalidade que a gente vê dos textos, né? Mas tem gente que quer continuar com determinados hábitos de vida. Tem gente que quer continuar daquele jeito. Alguns tratamentos adoecem, sim, mas não tenha dúvida. Tem lugares... Atenção, gente, tem lugar que tem que ser fechado ontem. É, sobre isso tá? que eu acho que é importante. Vou falar aqui, estou num programa do qual sou diretor, acompanhado pela minha Neliana, mas eu já quero falar, tem que ser fechado ontem. Sim. Bom, mas tem alguns lugares... Porque não tem um princípio teórico, porque não tem uma organização de serviço de saúde, porque não segue uma legislação. Então é importante que as famílias procurem clínicas ou serviços que funcionem de acordo com a legislação. Minimamente adequada. Que tenham profissionais habilitados para o tratamento, né? Que tenham acompanhamento desses profissionais, até parâmetros de tratamento. Quais são os parâmetros de tratamento? Dentro disso, além de todos esses fatores, ainda existe gente mal intencionada. Sim. Gente que pega todo o terror, todos os traumas e transfere para os seus clientes. Esse lugar tem que ser denunciado e fechado, ponto final, contem comigo e com todos. Do ponto de vista positivo, existem alguns lugares que querem acertar. Existem alguns lugares que, mesmo errando, eu falo assim, poxa, então como é que eu tenho que fazer o certo? Eu tenho clientes assim que eu faço consultoria para implementação de algumas comunidades, de algumas equipes, né, uma orientação. Sou chamado para isso. E essa turma quer acertar, quer melhorar. Sim. Muito legal. Eu sou fruto de um lugar desses, que já fechou. O Instituto Souza Novaes, quem sabe da história, já fechou. Só tinha erro lá. Não ia conseguir alvará de jeito nenhum hoje. Não ia conseguir nada da Anvisa, nada para funcionar. Mas tinha um trabalho humanizado muito legal. Então, tem transições, mas precisa ser regulamentado, né, Eliana? Precisa, a Anvisa sozinha não dá conta, ela é um órgão de vigilância sanitária, precisa ter um órgão de vigilância dos profissionais, um órgão de organização administrativa, de conceitos, saber, olha, essa instituição faz isso, o conceito é esse. Eu tenho colegas, nós temos colegas, né, que estão trabalhando para isso, mas sozinho, na loucura. Sim. Comentávamos hoje isso com o Dr. Cláudio Jerônimo, Sim. que esteve aqui gravando, querido colega, o quanto a gente tem que bater na pedra para conseguir. E nesse sentido você tem um trabalho que facilita muito as famílias, muito, né, que é Conta um pouquinho. o Como de Trata. Isso. Há muito tempo atrás, no início, Dona Irene Holanda, não a Irene Ravache, fazendo palestras com seu filho, e na época, como é que a gente é romântico, né, e bobo, né? Porque eu acreditava piamente que a minha mãe estava indo comigo para levar a mensagem. Na verdade, ela estava indo comigo para levar a mensagem, mas para tomar conta da cria, né? Para ver se eu estava em recuperação, o quanto isso ia me fortalecer. Ela tinha toda a razão, fortaleceu. Valeu, mãe. E nas palestras, teve uma hora que ela virou e respondeu. A gente estava em Curitiba fazendo uma palestra para o Grupo Positivo, da Escola Positivo lá. E perguntaram para ela que se ela tivesse que voltar em 95, o que ela mudaria. Ela ia falar assim, eu não mudaria nada, eu só queria um local que tivesse informação e orientação. Adequada, honesta e profissional. E isso ficou na cabeça da gente. Ficou durante anos na cabeça. E sou do tempo analógico, né? A gente queria mostrar uma casa, né? Para a pessoa poder chegar lá e fazer uma consulta e tal. E agora no tempo digital, a minha esposa Valéria, oi Valéria, estou aqui na TV, ela falou assim, puxa, tinha que ter um lugar que ensinasse como é que faz o tratamento. E aí surgiu o Como Onde Trata. É um site que ainda tem muito que caminhar. Eu gosto de preservar a possibilidade de visitar o local. Não faço
nenhum tipo de regra, não dou nota, nada, para visitar o local e falar assim, olha, clica aqui porque o dono é a Neliana, o telefone dela é esse, a piscina é verdade, é uma piscina de verdade, um modelo de tratamento. Então é um site navegador, você entra lá, você encontra os lugares que você quer. Nós temos 32 lugares cadastrados por enquanto. A ideia é ter muito mais, é que eu sou só no Brasil um. todo, Irã? Não, por enquanto tem São Paulo e tem 2 fora. Tá. Porque é difícil, porque a gente tem que visitar. Sim. E as visitas podem ser feitas por vídeo também. E lá você tem todas as informações. É que nem vai comprar um carro. Sim. Você faz um filtro. Nós temos um filtro. Quero um quarto individual, um quarto duplo, posso levar meu pet, tem academia, não tem? E sai. A gente montou esse site com uma equipe. Hoje eu tenho os meus colegas que são sócios. Eu fico muito feliz. Tem que ter um local de acesso para você poder diretamente falar. Tem muito atravessador, que são chamados captadores, poucas pessoas legais e muitos aproveitadores. E pegam você e te mandam para uma clínica que não é adequada, né? Eu não estou aqui fazendo denúncia, isso é conhecido, é péssimo. E o site como Onde Trata não é para acabar com captador nenhum, não, é só para dar acesso para quem quer informação. Pessoas, exato. Familiares e profissionais. Exato, né? Exato. Tem que crescer muito ainda o site, mas como vai ser um local de curso, para você ter informação, foto, mas dá trabalho, né? Imagino. Eu achei que ia ser uma coisa que ia cair do céu e ser fácil. Não, seja bem-vindo, Irã. Nossa, dá trabalho. Mas eu fico pensando, né, como seria maravilhoso se tivesse um alcance nacional, né, Irã, Brasil todo. Aqui a gente tem um país de dimensões enormes, né? Mas tem gente boa no Ceará fazendo algum trabalho, no Rio Grande do Sul, Mato Grosso, que a gente não sabe. Eu mesmo fui indicar uma pessoa para Fortaleza, também me ligou um rapaz lá, me mandou uma foto. Eu cuidando dele com 17 anos no Souza Novaes, conselheiro, com a mãe, abraçados na piscina. Ele é dono de 2 clínicas em Fortaleza. Olha lá. Né, não sei se é comunidade terapêutica. É difícil, não dá para você, teria que parar tudo. Mas o meu sonho é ter um local para que uma mãe como a minha, em 94, saiba aonde internar. Porque eu parei em alguns lugares psiquiátricos antes de entrar em recuperação, o que me deixou bem machucado. Foram 2 lugares assim tenebrosos. O país teve essa história, E ainda tem, Irã, e ainda tem. Por isso que existem iniciativas como o programa para alertar as pessoas. Você precisa realmente procurar profissionais que sejam capacitados na área. Se é uma internação, vê a legislação, vê a documentação, a regularidade daquela instituição, porque infelizmente existe mau caratismo em toda a área. Em toda a profissão. Nessa daqui não está isenta. Não, existe. Não. Só tem um detalhe, aqui a gente não entrega um celular para consertar numa firma, que você compra outro. É teu filho, é tua filha, teu pai, é tua irmã, é tua mãe, é uma vida que está lá. E quando muitas vezes o dependente químico é desacreditado, por vezes ele fala o que está acontecendo e todo mundo pensa porque ele quer sair da clínica. E a pessoa vai ficando lá anos. Não, que absurdo. Gente, não existe tratamento que dure anos, né? Assim, uma internação ela tem que ter começo, meio e fim, porque a pessoa precisa se recuperar. Que nem no hospital. Vida. Exato, né? Exato. É um pontinho, né? Um capítulo da vida daquela pessoa, porque o resto ela tem que seguir. Internação é uma enfermaria, que você está muito mal, você está babando, usando, destruindo a tua vida, é uma enfermaria. Depois você vai pegar isso, vai levar para uma ressocialização, uma passagem, para um ambulatório e vai tocar a vida. Teve um problema? Volta. Ou não, volta um pouco. Precisa de um orientador. Uma pessoa que entenda do dobrado, uma orientadora que organize isso. Se não, fumou maconha interna, bebeu interna, tô cansado interna. Tem um estigma disso, né? Exato. Olha. Mas, Irã, muito bom, né, saber que você conversou. Olha quanto tempo já deu.
É rápido. É rápido quando tá aqui, né? A conversa flui. Olha, vocês não sabem. Deixa eu falar uma coisa. Existe uma apresentadora aqui, que é a Neliana, psicóloga. Existe a Nelly. A Nelly para poucos, entendeu? Nelly. E é muito carinhosa, cuida da gente, tem paciência. Eu sei que você tem paciência comigo, com todo mundo. É uma mãezona. Realmente, o programa Novo Mundo convida. Eu, como diretor, fico sentado do outro lado lá e tocam lindamente. Tá? Muito obrigada. Muito bem. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Você, como psicóloga, é uma ótima apresentadora também. Também. Muito obrigada e obrigada por contar com a tua direção. Que ele fala, mas ele é estupendo, gente. Ele me ajudou muito aqui nas minhas habilidades de comunicação. Estamos só começando. Irã, mas é muito bom te ouvir falar que você gosta de conversar com a recuperação, porque eu entendo que o programa também é uma conversa com a recuperação. E agora a gente chega no final do programa e nós sempre pedimos para que o nosso convidado possa partilhar com aqueles que nos assistem uma mensagem final. Eu quero falar assim, você, ser humano, seja qual for a tua caminhada e realmente está em busca de recuperação, dá um tempinho, dá uma relaxada, se presenteia com um período clean, limpo. O que vai acontecer com você? Nada. Se depois você quiser enlouquecer de novo, a vida é sua. Mas eu acho que tem um período que você pode falar assim, poxa, vou dar uma paradinha, vou cuidar da minha saúde. Você só tem essa. Cuidar um pouquinho da sua saúde é muito legal. Ver a coisa do tamanho como é, sentir como é. Eu costumo dizer que quando eu entrei em recuperação eu fiquei mais louco, porque eu comecei a enxergar, a escutar e a sentir tudo do tamanho real. Me deixou bem agitado. Algumas vezes, em alguns momentos, com medo, que é muito difícil. Mas eu fiquei, uau, é assim então? Muito legal. Recuperação é aquilo que eu falo tem que bater com aquilo que eu faço. É simples assim. Eu acredito que todo mundo podia dar de presente um pouquinho isso. Principalmente agora no final do ano, né? Você que está em busca de recuperação, fique esperto. Se é para acordar de manhã, tem que ser uma boa pessoa, senão nem levanta da cama. Irã, acordar com liberdade, com livre-arbítrio, porque muitas vezes as pessoas vão para o universo da droga para ter liberdade e o que elas mais encontram é prisão. Um confinamento. É um confinamento. É um confinamento. Acordar de manhã e saber que hoje eu não vou me machucar foi um dos grandes presentes depois que eu entrei em recuperação. Pode chegar até você. Muito obrigada, Irã. Foi ótimo te ter aqui. Imagina. E muito obrigada a você que nos assiste, nos acompanhe. Logo, logo tem mais coisa interessante por aí. Obrigada.